Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso. Acompanhe mais um episódio. Bom, estou começando então essa série Academia da Locução com mais um episódio hoje e você confere a série inteira disponível nas minhas principais redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram e no meu podcast Academia da Locução. O nosso episódio de hoje é como precificar o meu trabalho através da voz. Isso daqui, gente, vai mudar muito a sua percepção, os seus resultados financeiros, porque de fato trabalhar com a voz é diferente, né? É muito diferente. E nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. E eu vou também ensinar no decorrer da live como que você vai fazer uma precificação mais eficiente. Então, vamos começar. Então, sejam bem-vindos ao nosso episódio Academia da Locução, nossa série especial. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Nessa sequência de aulas, nós discutimos as principais estratégias para você viver bem de locução e ser muito bem remunerado por isso. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou se você já é um locutor e está tendo dificuldades aí em evoluir profissionalmente, financeiramente, esses conteúdos vão te ajudar muito. Estamos no melhor momento para profissionais da voz, porque além de termos uma variedade imensa de trabalhos disponíveis para profissionais da voz, nós temos poucas pessoas capacitadas para entregar um trabalho de qualidade. Então não tenha medo da concorrência. Se diferencie, porque o mercado está carente de profissionais de qualidade. Bom, vamos então entender um pouco mais sobre essa precificação e como que você vai trabalhar isso na locução, porque de fato é uma profissão pouco compreendida, né? Quando a gente fala em profissionais da voz, fica muito amplo e as pessoas se confundem, porque professores também são profissionais da voz, vendedores também são profissionais da voz? Não necessariamente. Vamos entender o porquê. Isso eu acho que é muito bacana a gente começar a colocar bem claro. O professor, ele ganha para dar aula. Falar é uma consequência. Então, é diferente. O vendedor, ele ganha por vendas. Falar é uma consequência. O locutor é diferente. O locutor, o radialista, o narrador, eles ganham pela voz que eles utilizam, seja para divulgar um produto, um serviço ou mandar uma mensagem. Então, literalmente, eles são remunerados pela voz. Por isso que é diferente. Então, nós, profissionais da voz, locutores, radialistas, jornalistas, temos um mercado imenso de trabalho. Só que onde está a grande dificuldade, principalmente dos profissionais que acabam desistindo da profissão? Não sei dar preço no meu trabalho. Alguém me contrata e eu não sei o que fazer. Ou então eu trabalho de graça, ou então eu cobro R$10 por off, e você acaba trabalhando por nada, não cresce profissionalmente, não se desenvolve, porque o que acontece, gente? Toda formação, ela tem um gasto ou um investimento. Nós temos investimento, e quando você vai prestar um serviço para alguém, naturalmente, a qualidade do teu trabalho é fruto dessa construção que você fez antes. Primeiro você constrói. Claro, você pode começar trabalhando e já ganhando alguma coisa. Pode acontecer? Pode. Mas, com o tempo, o que vai diferenciar você no mercado é justamente a sua competência de fazer sempre melhor. E não é se você cobra mais caro ou mais barato, porque o caro e barato depende do resultado que você dá. Essas coisas, muitas vezes, na cabeça do profissional da voz, não ficam muito claras. Então, vamos ver se nessa aula de hoje eu consigo passar isso para vocês com uma clareza maior. Então, vamos começar entendendo o que é a precificação, tá? Ele é um processo, colocando assim de forma bem simples e didática, né? Ele é um processo de você dar preço a um produto ou serviço.
Até aí parece muito óbvio, mas vamos pegar um exemplo aqui, né? Você vai comprar, vamos pegar aqui um exemplo. Você vai comprar um lápis, ok? Ele tem um preço. Só que quando você compra o lápis, você leva o lápis embora. Então, quando você coloca um preço em um produto físico, é mais fácil você entender o valor deste produto. Se custar R$ 1 esse lápis, tá tudo bem, é mais ou menos o que eu preciso. Agora, pode ser que eu queira um lápis muito melhor, de uma qualidade superior, que dure mais tempo. De qualquer maneira, você tem um produto físico. Qual é a grande diferença dos profissionais da voz? O nosso produto, ele não é físico. Quando você negocia a sua voz, a pessoa leva, você está negociando inicialmente uma ideia, né? Você não vai chegar no cliente e falar, olha, eu te dou esse lápis por R$ 1. Não, você está negociando o quê? Uma ideia. E quando você faz o trabalho, ainda quando é uma gravação, você entrega a gravação para o cliente, então parece que tem algo físico, mas antes de vender você vende uma ideia. E aí já começa, antes de você colocar preço, como que você vende essa ideia? E tem outra questão na locução. O nosso trabalho de locutor, ele acaba sendo uma experiência. Se você vai apresentar um evento, é uma experiência. Se você vai fazer um programa de rádio, de televisão, é uma experiência. Então, muitas vezes nisso, o profissional da voz se atrapalha, o locutor se perde, ou então ele chega num cliente, que também acontece muito, não é só no mercado da voz, em todos os mercados, eu só pago tanto. E aí, muitas pessoas, por não conseguirem acrescentar nada além do óbvio, eles aceitam aquilo, só que às vezes aquilo não paga todo o teu esforço, todo o teu estudo, toda a sua dedicação. E você começa a ser nivelado por baixo. E o que acontece? Você acaba desistindo. E tem uma coisa muito interessante que eu sempre comento para as pessoas nos meus contatos, no geral, ou com empresas, ou às vezes quando eu estou dando um treinamento, e eu falo assim, se você bem parar para pensar, quase todo mundo tem as mesmas coisas. Ninguém tem algo tão incrível de diferente. Quase todos nós temos coisas parecidas a oferecer. Então, se você não tiver algo que seja peculiar, que seja diferente, você vai ser mais um. Eu até vou ler para vocês, gente, uma frase que esse livro, eu já li ele há muitos anos, até quero ler novamente porque ele traz ideias muito boas. É uma edição do Sebrae, chama Pequenas Empresas, Grandes Vendedores, do autor José Luiz Tejon Megido. Ele é um professor de pós-graduação de propaganda e marketing de São Paulo. Quem sabe um dia eu encontre ele, né? Porque quando eu comprei esse livro, eu não morava ainda em São Paulo. Bom, deixa eu ler um trechinho de uma apresentação que ele faz, que ele fala da criatividade. Isso vai ser importante para você precificar o seu trabalho com a voz, tá? Por isso que eu vou ler isso daqui, anote, ouça várias vezes. Por quê? Como eu falei para vocês, quase todos nós temos as mesmas coisas a oferecer num primeiro momento. E quando você se diferencia, você consegue mudar o valor do seu trabalho, seja do seu produto ou serviço. E daqui a pouco eu vou dar exemplos também para ficar mais claro, tá? Mas eu gosto muito dessa abordagem que ele faz, que é o seguinte: a criatividade é o começo de tudo. Gente, grava essa frase, porque de fato a criatividade já é um grande diferencial para o seu trabalho da voz. Parece que todo mundo é igual num primeiro momento, mas existe algo que você pode fazer e às vezes você não vai descobrir de primeiro momento. Por isso que você precisa colocar a cabeça para pensar, né? Trabalhar não só com o corpo, mas também com a cabeça. O que eu posso fazer? Então, olha o que ele diz aqui, com esse título: a criatividade é o começo de tudo. Criatividade é um compromisso interior que temos conosco. Significa, não nos contentamos com a imitação, com o lugar comum. O pensamento criativo é libertador. Não permite que os preconceitos limitem nosso crescimento. Criatividade na empresa significa diminuir custos, atender melhor e marcantemente
diferenciar produtos e serviços. Significa manter viva a alegria e a vontade da descoberta, naturais da criança. Eu gosto muito quando ele fala desse texto, porque quando ele fala da criança, existe até uma coisa que chama o arquétipo do inocente. E uma das coisas que se trabalha no arquétipo do inocente é esta liberdade de criar, de se jogar nas coisas com alegria, porque é assim que as crianças fazem. E muitas vezes, quando a gente fala em colocar preço em um produto, é muito comum os profissionais da voz já sentirem um desconforto tão grande que ele prefere, às vezes, trabalhar de graça, porque lidar com a possibilidade de preço causa dor e sofrimento. Gente, eu estou falando isso porque são os relatos que eu recebo. Eu recebi um relato no direct do Instagram que, assim, mexeu muito comigo, porque o profissional dizia assim: não sei precificar o meu trabalho, isso me causa muito sofrimento. Eu gravei muito essa palavra sofrimento, e eu quero que você comece a olhar essa ideia de precificação de uma forma mais leve, mais alegre. Por quê? Você vai ter que lidar com isso. Algumas coisas na vida a gente vai ter que lidar mesmo fazendo aquilo que gosta, gente. Mesmo fazendo o que gosta, existe uma coisa ou outra que é difícil. Mas se o difícil for algo que te traga sofrimento, não faça. E precificar não precisa ser um sofrimento. E às vezes é um sofrimento porque a pessoa não sabe por onde começar. Então, começa pela criatividade, de olhar tudo isso com muita tranquilidade, para que você não sinta sofrimento na hora de dar um preço, porque é muito comum você receber muitos nãos. E o fato da pessoa te dizer não, não significa que é um não eterno. Pode ser um não só naquele momento. Então, começa por aí. Então, precificar é esse processo de dar preço. E toda vez que a gente fala de um processo, é porque ele precisa de algumas combinações. Então, vamos agora, que você entendeu a importância disso, vamos diferenciar uma coisa aqui que vai fazer toda a diferença na hora de você precificar um produto. Lembrando que a nossa voz não é algo que a gente pega, é uma ideia, é uma experiência que a gente acaba vendendo para os nossos contratantes. Então, vamos diferenciar preço de valor. Porque quando a gente diferencia preço de valor, a gente começa a ter uma clareza do que nós vamos fazer na hora de precificar. Porque você não vai ter todos os preços do mundo na sua cabeça. Você não vai ter. Às vezes, vai acontecer com você o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na locução, que tem tudo a ver com preço e valor. E eu acho bacana dividir com vocês, porque assim, gente, no decorrer da minha vida profissional, muita coisa eu fiz sem saber se era bom, se era ruim. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais, eu relembrava. Nossa, eu acertei aqui, mas eu errei aqui. Claro que muitas vezes eu trago para vocês mais coisas que eu acertei, não que eu não tenha errado, tá? Mas não adianta, tem horas que não adianta ficar falando de erros. Eu quero falar mais dos acertos para que vocês comecem a olhar de uma forma mais positiva, porque eu também já entrei em muita cilada. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que na época eu fiz sem perceber e que foi bacana para mim. E tem tudo a ver com o nosso trabalho da voz e da locução. Então, quando eu fiz a minha primeira locução na vida, que foi em 2004 em Curitiba, foi por um acaso, e eu me lembro até hoje que eu ganhei R$70 o dia de trabalho. E era um trabalho leve, sem cobrança, sem pressão. Eu fiz um anúncio por um mês na rede Big Pinheirinho de Curitiba, era uma campanha de aniversário. Então, assim, a loja estava cheia. O diretor da loja, ou ele gostava muito do que eu fazia, ou eu não sei o que dizer, porque ele nunca me cobrou nada e sempre dizia que estava bom. Eu acho que eu fazia aquilo com tanta alegria que eu acabava tendo resultados de vendas mesmo sem saber trabalhar direito. Eu acredito que seja isso. E aí vem essa questão do texto que eu falei da inocência de uma criança. Muitas vezes, gente, quando a gente age como uma criança, a gente tem mais leveza no que faz. E foi a primeira experiência que eu tive de receber pela minha voz. Quando eu cheguei em São Paulo, aí já mudou. Por quê?
eu não tinha muita referência, eu vim para um estado completamente diferente do estado que eu morava, uma cultura diferente. Então, o que acontece quando você chega em algo que você nunca colocou preço? Isso pode acontecer com quem está começando na locução ou com aquelas pessoas que ficaram muito tempo sem trabalhar e estão voltando. Você não tem a menor ideia de como você vai cobrar, como que você vai dar o preço e como que funciona isso. Então, antes de eu contar essa história, deixa eu fazer a diferença aqui de preço e valor. O preço, gente, e o valor, eles têm uma diferença. O preço, ele é o quê? A quantia de dinheiro que você precisa desembolsar para adquirir um produto. Eu vou dar um exemplo do cafezinho. Tô na rua, quero tomar um café. Eu posso parar numa padaria, eu posso parar num boteco e eu posso tomar café na rua. E eu posso tomar café numa cafeteria de luxo. É café do mesmo jeito. É café do mesmo jeito. Quanto custa um cafezinho? Tem lugar que custa R$1. Eu já vi até de 50 centavos. Se for no interior, num lugar simples, você consegue achar. E tem café até de R$20. Ah, não é possível que existe café de R$20. Opa, tem sim. O que muda? Então, o preço, basicamente, é quanto que eu preciso pagar para ter acesso àquilo. Então, se eu quero tomar um café, quanto custa um café? Vamos colocar de 1 a R$15 para não assustar muitas crianças. De 1 a R$15, quanto que você prefere pagar? R$1. Todo mundo prefere pagar R$1, porque você está olhando o preço. E o preço é sempre o mais baixo, que é o melhor. Acabou, isso é preço. Agora, quando você fala em valor, já o conceito de valor, ele já é diferente. Ele não é só quanto eu pago para ter aquilo, mas qual é a minha expectativa ao tomar este café. Vamos lá. Valor é R$1. Café custa R$1, tomo café por R$1. Esse é o preço. Agora, o valor do café é qual é a minha expectativa. Bom, se eu tomar um café por R$1, é bem provável que ele vai estar mais frio, ele vai estar velho, porque deve ter sido feito, dependendo do lugar, a 3, 4 horas, né? E o sabor vai estar diferente. Tá? Então, se eu só quero tomar um café, e qualquer café vale, eu pego de R$1. Agora, se eu quero tomar um café, e a minha expectativa, ou a experiência que eu quero ter com aquele café, não é só tomar o café, mas é ter uma experiência gostosa, de ser bem atendido, de estar num lugar confortável, de ficar 1 hora degustando um café fresquinho, alguém me chamar pelo nome, sentar numa poltrona confortável, poder chamar um amigo para tomar esse café comigo e bater papo e ficar ali 1 hora usando a internet do estabelecimento, eu vou na Starbucks, que é uma rede que trabalha em cima disso. O café deles é muito caro se você for olhar pelo preço. Só que a experiência que você tem naquele ambiente não tem preço. Então, para ter aquela experiência, internet, sentar com os amigos, poltrona confortável, alguém te chama pelo nome, você vai num lugar diferente. Essa é a diferença do valor. Não é só o mais barato, é o que mais você tem. Quando você tem essa clareza, fica mais fácil você dar preço no seu trabalho. Vai fazer toda a diferença. E aí eu falo da diferença do profissional comum, do profissional que pode cobrar mais. O profissional comum, ele trabalha pelo óbvio. Se o café custa R$1, eu vou trabalhar por café de R$1. Só que para vender o café por R$1, eu vou ter que fazer o quê? Uma quantidade grande de café, um pó mais comum, não vou poder selecionar um café melhor, não tem como. Tudo isso é um preço que eu também vou pagar, porque o tipo de cliente que eu vou atender só quer o valor. Se eu quiser oferecer algo mais, eu vou ter que cobrar mais, porque eu vou ter mais trabalho. É basicamente isso, tá? Então, se você é um profissional da voz comum, você vai só cobrar o que pagam, mas você pode se diferenciar. É isso que eu quero passar para vocês, principalmente para que você, na hora de precificar, tenha isso na mente. Eu estou só entregando um produto por um preço, ou eu estou entregando para o meu cliente uma experiência, algo
além do que os meus concorrentes entregam. E eu já vou explicar isso na locução agora, com aquele exemplo que eu falei, que aconteceu comigo e na época eu nem sabia que isso era algo bom. Cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, logo não sabia qual preço que eu poderia colocar no meu trabalho. Não tinha literalmente a menor ideia do que fazer e como cobrar. Qual foi minha primeira atitude? Falar com os locutores que trabalham. Ou seja, primeiro você pesquisa. Foi o que eu fiz. Passei numa rua inteira e fui em todas as lojas que tinham locutores e conversei com eles para entender como é que eles trabalhavam em São Paulo. Expliquei que eu era de fora, que eu estava visitando São Paulo, que eu também era locutor e eu queria saber como é que funcionava o mercado em São Paulo. E todos falaram, gente, tem pessoas maravilhosas na locução, tá? Eu sei que é uma área que tem uma fama muito ruim de um querer prejudicar o outro, mas nem todos são assim. Tem pessoas extremamente generosas. E eu descobri que a média de Caxias naquele momento, e eu estou falando de fevereiro de 2005, faz bastante tempo, era R$70 na porta das lojinhas, que na época era Casas Bahia, Pernambucanas, hoje também tem, mas é que na época o volume de locutores nas Casas Bahia era imenso. Foi uma época, assim, de muito locutor, porque o fundador das Casas Bahia, que era o seu Samuel Klein, tinha a inteligência de saber que locutor vende, e ele valorizava muito locutor, não só locutor. Todos os eventos que ele fazia na porta da loja eram muito bem organizados, e ele sabia a importância de um profissional ali anunciando os produtos. Então, o que eu fiz? Deixei meu contato para esses profissionais, porque se alguém me liga, eu perco menos tempo do que sair atrás de cliente. Então, em 4 dias, alguém me ligou. E, claro, a pessoa não me conhecia. O que a pessoa fez? Me ofereceu um valor baixo, porque ele não sabia se meu trabalho era bom. Então, ele fez o quê? Ele ofereceu um preço no meu trabalho. Ele deu um preço no meu trabalho. E aí você tem que pensar quando isso acontecer com você. Qual vantagem eu teria naquele momento? Para mim, toda a vantagem do mundo, porque eu não sabia se valia a pena fazer locução em São Paulo, eu não sabia como é que era o mercado. Alguém me contratou, se eu gastar R$40, que foi o que ele me ofereceu, eu já estou no lucro. E foi o que eu fiz. Peguei o cachê e entrei numa grande roubada, porque, gente, para quem não conhece São Paulo, a cidade é gigante. Eu vim de Curitiba, que é 5 vezes menor do que São Paulo. Aqui, quando você sai para ir num lugar, é muito comum você demorar 3 horas para chegar no local. E além de São Paulo ser grande, ele tem uma região metropolitana de várias cidades que são coladas com São Paulo e tudo fica mais longe. Então, na ocasião, eu estava hospedado em Pinheiros e o serviço era em Carapicuíba. Para quem não sabe, gente, em 2005 não existia o número de metrôs que tem hoje, nem de trem. Era tudo mais lento, não existia bilhete único. Eu sei que eu ganhei R$40 e gastei 20 só de transporte. E eu levei minha marmita, porque se eu fosse comer no local, uma refeição, na época, era R$15. Então eu levei minha comida e comi no local, mas eu amei a experiência. Ganhei meus R$40, o cara achou maravilhoso, já quis me contratar para vários trabalhos. O que eu precisava naquele momento? Qualquer preço estava bom, eu precisava conhecer o mercado. Depois de fazer algumas lojas, eu já sabia como que os profissionais trabalhavam, como que eu trabalhava, o que eu poderia me diferenciar dos outros locutores. E uma das primeiras coisas que eu percebi, e isso acontece até hoje, quem é da área de comunicação e locução sabe disso, a maioria dos locutores, incrivelmente, eles têm, assim, uns hábitos muito ruins quando eles vão fazer trabalho. Não tem pontualidade, não se importam muito, não são todos, mas é muito comum esse perfil. Não se importam muito em seguir algumas regras básicas de trabalho. Por exemplo, avisar quando vai almoçar, entrar um pouco antes no local de trabalho, não sair correndo desesperadamente. E muito locutor acha que isso não é importante, mas o cliente nota. Então essas foram as primeiras coisas que eu percebi que tinham de falhas nos profissionais que cobravam R$70. E aí eu comecei a cobrar quanto? R$100. Veja,
É natural que as pessoas, quando eu falava R$ 100, levavam um susto. Por que ela cobra mais se todo mundo cobra R$ 70? Só que eu tinha esse diferencial. Para início, chegar no horário, avisar para o gerente quando está almoçando, não passar do horário de almoço, que é pelo menos na locução, normalmente, você teria que trabalhar 6 horas. 3, descansa uma, trabalha mais 3. Mas dependendo do lugar, você pega ali 8 horas de trabalho. Caso isso aconteça, você tem que fazer alguns intervalos dentre esse período, porque quando você trabalha com a voz é um pouco diferente, mas aí você tem que ter o equilíbrio de não ficar toda hora saindo. Então, como eu tinha uma organização com isso, se eu fosse fazer intervalo eu avisava, o contratante ficava muito seguro comigo. E eu tinha uma questão, eu tinha uma atenção muito grande no resultado do cliente, que no meu caso era muito voltada a vendas. E os clientes ficavam muito satisfeitos. Então eu passei a cobrar R$ 100. Então, veja, eu deixei de dar só um preço e passei a acrescentar um valor de experiência boa do cliente que me contratava. Isso me ajudou a ganhar mais no mercado. E é isso que eu quero que vocês anotem quando vocês forem precificar um produto. O que é que você vai oferecer? É um off? É uma apresentação? É uma narração? É a leitura de um texto? O que é que você vai oferecer para o seu cliente? Qual é o preço que normalmente se paga? Não é muito difícil você saber. E o que você pode oferecer a mais para que o cliente feche com você? Se você entender isso, fica muito mais fácil você precificar o seu trabalho, gente. Quais são, então, os principais, diferenciais disso? Os locutores comuns só trabalham por preço. Então, se você faz off por R$ 10, você está trabalhando só por preço. Você não está colocando nenhum valor no seu produto. E o valor não é só a experiência. O valor tem a ver com a sua imagem que o cliente tem. Vamos pegar um exemplo. Você vai fazer um off e a pessoa te paga R$ 10 e ela não quer te pagar mais. Ok. Gente, para quem não sabe o que é off, que já me perguntaram isso, são aquelas gravações que não aparece a pessoa. Então, pode ser um off de um carro de som, pode ser um off de um comercial para rádio, para internet, tudo isso é chamado de off, mas são comerciais mais curtos. Quando é algo mais longo, aí é chamado de podcast, tem audiobook, mas é só uma denominação, tá? Então, vamos lá. Então, você fez lá o seu off por R$ 10. Por que a pessoa te pagou R$ 10? Porque ela quer preço. E se você tem por R$ 10, tá bom. Tem gente que tem por 4. Já encontrei na internet por R$ 4. Gente, a pessoa tá trabalhando por nada, né? Mas tá. É isso aí. Não sabe gerar valor, vai trabalhar só por preço. Ok. E aí, se fosse para você fazer um off com a narração do Faustão. Quem ouve a voz do Faustão, porque a nossa voz tem uma coisa que chama registro vocal. Qualquer um que ouvir a voz do Faustão sabe que é ele. Quando isso acontece, para quanto vai o valor de um off do Faustão? Olha, eu tenho certeza que é no mínimo R$ 100 mil. Ai, que exagero. Não é não. É no mínimo isso. Eu tô falando assim de forma bem humilde. Tenho certeza que é muito mais que isso. Tenho certeza que o Faustão não vai fazer off para ninguém se não tiver uma grande campanha junto envolvida. Mas é isso aí, tá? Porque existe um valor muito grande na imagem dele. Tudo bem, se você não é da televisão, se você não é famoso, isso não vai te impedir de gerar um valor na tua voz. Que pode ser a qualidade do seu off, a maneira como você fala. Tem uma série de coisas que você pode acrescentar para colocar um valor melhor no seu trabalho. Então é isso que eu quero que você comece a perceber. O que mais você oferece? Uma coisa que ajuda muito, gente, hoje é a internet. Se alguém for contratar você, e hoje acontece isso até nas empresas, as pessoas vão olhar a tua rede social. Se na tua rede social você passar uma imagem de um bom profissional da voz, o cliente vai ficar mais seguro. Agora, se ele entra no teu Instagram e não vê nada que tenha a ver com o que você disse que faz, ele não vai se sentir seguro de fechar com você. Então, isso é importante você começar a colocar na hora de fazer a precificação do seu trabalho. E quais são os tipos de serviço, que existem na locução?
para os profissionais da voz. Existe os locutores que fazem apresentação, que fazem merchandising, narração, eventos. E aí vem a importância de você conhecer os mercados de atuação da locução, que é o que muita gente não sabe. Existem vários mercados de atuação, então primeiro você tem que conhecer para quem. Então você tem que ter duas coisas. Que tipo de profissional eu sou, para quem que eu vou vender o meu produto ou serviço. Vamos pegar um exemplo simples. A porta de uma loja, que é uma locução de varejo bem básica de você trabalhar. Quanto que eu posso cobrar? Bom, a média é R$100 o dia de trabalho. Se você morar numa cidade pequena, tá ótimo. Mas se você morar numa cidade grande, não vale a pena. Você tem que cobrar no mínimo 200, porque o custo de uma cidade grande é maior. Agora, você vai trabalhar quantos dias? Um só? Eu comecei a fazer uma coisa que eu aprendi num livro de técnica de vendas do Dr. Lair Ribeiro, que me ajudou muito, porque eu trabalhei muitos anos com vendas de publicidade antes de trabalhar como locutora. E às vezes eu ficava frustrada por alguns contratos que eu fechava. Mas eu comecei a olhar o final do mês. Se no final do mês fechou sua conta, você vai trabalhar para um por mais, para outro por menos, mas você fecha o final do mês. Isso é uma maneira de te ajudar, tá? Daqui a pouco eu vou dar mais umas informações também para vocês anotarem para a hora da precificação. Mas antes eu quero falar da importância de você ter lucro no seu trabalho. É importante ter lucro. Existem pessoas que têm muita dificuldade de colocar preço, porque tem muitos pensamentos que eu não sei onde as pessoas aprendem, ou por hábito, ou porque ouviu alguém falar, mas achar que tem que trabalhar de graça é uma cultura muito negativa. Eu vou trabalhar de graça. Teve uma pessoa que perguntou para mim na rede social. Eu não sou contratado na rádio tal porque eu não tenho DRT. Primeiro que não precisa ter, tá? Mas o cara trabalha de graça. Então, a emissora não pode contratar o cara e coloca como dificuldade uma DRT. E eu já expliquei por que nem precisa. Só que de graça ele pode. Então, gente, quando você está preso nesse pensamento de que você tem que trabalhar de graça para mostrar seu trabalho, você vira um escravo do seu trabalho e você nunca vai ter resultado. E aí as pessoas desistem. Eu quero que você comece a olhar tudo isso na hora de dar um preço. Se você precisa, por um período curto, fazer um estágio de graça, é diferente. Agora, trabalhar de graça, só porque a pessoa coloca desculpas para não te contratar, isso tem um outro nome, é exploração, tá? Então não se iluda. Tem pessoas que ficam te elogiando para te pagar barato ou para não te pagar, porque estão brincando com a sua ingenuidade. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns locutores sendo explorados. Mas aí a sua vontade de sair dessa situação, ela vai ter um impacto grande. Porque se você não sair desse pensamento ruim, você não vai ganhar dinheiro nunca e você vai desistir. Então, ter lucro é importante e é saudável. É importante para você e é importante para o seu cliente, tá? Então, não tenha esse receio de ter lucro. Ter lucro não é ruim. A pessoa que te contrata também está lucrando com você. É uma troca positiva. Antes de ter o dinheiro envolvido, existe uma troca de ideias, de energia, de valores, de ajuda mútua. Se você olhar como uma ajuda mútua, fica mais leve. E isso é uma das coisas que mais bloqueiam os profissionais na hora de trabalhar. Não sabe precificar, não sabe diferenciar preço de valor, não sabe acrescentar valor ao seu trabalho. Lembra que eu falei o texto da criatividade? Esse texto da criatividade é o primeiro passo para você gerar valor. Quando você gera valor no seu trabalho, você tem a possibilidade de cobrar mais. Aí você pode me perguntar assim, mas onde eu trabalho ninguém paga mais? Você tem dois caminhos. Você pode mudar de onde você está, porque talvez o lugar que você está seja assim mesmo, ou você pode oferecer algo que ninguém oferece. E esse algo que ninguém oferece
vai te fazer colocar um novo preço. Vou te dar um exemplo que eu já fiz, gente, e é super simples. Eu fazia umas locuções numa época para empresas de telefonia, logo que começou essa onda do celular. E uma vez um cliente falou assim para mim: "Você pode vir fantasiada?" Falei: "Como assim?" "Ah, alguma roupa diferente, porque vai ter o tema do... não sei que tema que era. Dia das Crianças, Natal, eu não sei o que era." Eu falei: "Ah, posso ver." E aí, gente, eu comecei a ir fantasiada em alguns lugares. E eu achei interessante, as pessoas achavam isso muito legal. E como eu já tinha trabalhado com caracterização em teatro, animação de festa, eu tinha uma certa noção de interagir. E as crianças amavam. Então, Dia das Crianças, eu ia fantasiada de Minnie. Gente, era uma alegria. Na festa junina, eu ia fantasiada de caipirinha. Eu sei que eu fiz um sucesso com isso, mas eu cobrava um pouco a mais. Então, cada trabalho meu, vamos colocar, se os locutores naquela época estavam cobrando 100, eu conseguia cobrar 200, 250, porque eu ia caracterizada. Uma peruca. Gente, eu fiz muito sucesso. Eu cheguei a vender uma sequência de locuções na época para a empresa Sony, que na época a Sony, isso era em 2006 ou 2007, por aí. Eu já tinha equipe de locutores e mesmo assim eles me contrataram para fazer uma sequência de lojas onde eu ia totalmente caracterizada com as cores da marca. Eu até criei uma personagem que chamava Soninha, que era a locutora da Sony. Isso fez um sucesso, gente. Eu fazia fotos caracterizadas e fazia toda a campanha da Sony, só anunciava aquele produto e ganhava um excelente valor. Então, você precisa começar a olhar isso de uma forma positiva. Então, eu ia toda bonitinha, toda maquiada, parecia uma bonequinha e ainda falava no microfone. Gente, as crianças amavam, porque elas queriam tirar foto comigo, as mães queriam interagir, as crianças ficavam encantadas. Era abraços o dia inteiro, era muito divertido. Então, eu acabava me divertindo, o cliente ficava feliz e eu tinha resultado naquele tipo de trabalho. Era um diferencial que eu tinha naquele momento. E funcionou. Se funcionou, eu vou questionar? De jeito nenhum. O cliente estava feliz, eu estava feliz e estava tudo bem. Então, essas coisas que você pode fazer vão te ajudar muito. Eu já comentei em uma das últimas lives que eu fiz que eu conheci um rapaz. Eu não lembro agora qual que é o Instagram dele, gente, senão eu passaria até para vocês. Depois eu vou pegar e numa live eu vou passar. Esse rapaz eu conheci fazendo uma inauguração de uma loja. E quando eu vi aquele rapaz todo caracterizado, eu me lembrei do tempo que eu já tinha feito isso. Conversei com ele, daqui a pouco ele voltou com outra caracterização. Então eu fui fazer a inauguração de uma loja, na época era o Extra Morumbi, uma reinauguração. E ele foi também contratado para isso, só que ele diferenciado. Ele fazia locução, ele brincava no microfone, animava as pessoas e ele fazia a caracterização. Então, no decorrer do dia, ele usava 3 fantasias diferentes, eram 3 personagens que ele fazia naquele evento. E ele estava ganhando mais do que eu aquele dia, eu achei muito legal. Aí, conversando com ele, eu descobri que ele trabalhava como locutor animador, e ele viajava em navios fazendo animação de eventos, né? Quem viaja em navio, aqueles grandes cruzeiros, eles precisam ter entretenimento 24 horas por dia para as pessoas que estão no navio, tendo aquela experiência de viajar em alto mar, tendo um navio totalmente lúdico. E ele faz isso até hoje. Eu vejo as postagens dele no Instagram, ele viaja o mundo todo, fala vários idiomas e é muito conhecido nos cruzeiros. Eu achei aquilo incrível. Então, é um diferencial. Então, dentro da área de locução, tem muita coisa. Tem gente me perguntando aqui no Instagram, e eu quero avisar vocês que eu pretendo ainda hoje à noite fazer uma live de perguntas e respostas. Então, mandem as perguntas e respostas de vocês. E o rapaz está me dizendo assim, nunca trabalhei cobrando por dia de trabalho, mas por tempo de áudio. Cobrar 200 minutos, tá bom? Dependendo do cliente e quanto tempo ele vai rodar com o teu áudio, é um bom valor. Eu não sei o nível do seu trabalho.
Porque tem pessoas, o Jackson França, que estão cobrando R$10 por esse off que você cobra 200, ou que você está sugerindo aqui. Então, R$200 é um bom valor. Agora, dependendo da qualidade do seu trabalho, e aí é uma coisa que você vai me dizer, porque você deve saber a qualidade do seu trabalho, também existem clientes que têm por cultura quererem trabalho de qualidade, não só por preço, então é um bom valor sim, tá? R$200 um minuto é um bom valor. Bom, onde que os doutores mais erram? Primeiro, não entendem nada do que é precificar. E acham que precificar é falar qualquer valor para pegar o trabalho. Existem situações que você pode ter que fazer isso, que foi o que eu fiz quando eu não tinha a menor ideia de como que era o mercado de trabalho. Eu fiz um primeiro trabalho e eu me lembro até que na época, eu não sei se foi para esse cliente, mas eu já disse isso para alguns clientes. Por exemplo, eu sabia que o cara estava me passando um valor baixo, mas ele também não me conhecia. E aí eu falei assim, olha, eu não costumo trabalhar por este valor que você está me propondo, mas eu vou fazer para você uma vez para que você me conheça e quando eu estiver aí a gente conversa melhor. E daí eu via o nível de trabalho e conversava com o cliente no local. E, gente, às vezes o cliente não quer, tá tudo bem se o cliente não quer. Então não tem problema, tá? Ó, o menino que me perguntou o preço aqui no Instagram, ele falou assim, a qualidade é alta. Eu acho que R$200 é um bom valor pelo off de 1 minuto, porque a gente sabe o trabalho que dá. Se você tem um estúdio bom e uma edição ótima, é excelente. Quando eu vou fazer, não faço muito off, porque eu não tenho esses estúdios muito completos, mas eu já tive cliente que me contratou, mesmo sabendo que eu não tinha estúdios e edições incríveis, mas ele gostou de mim. Ele gostou da minha rede social, ele gostou do meu portfólio e ele gostou da forma que eu falo. Então eu já fiz trabalhos por mais de R$200, porque a pessoa gostou de mim mesmo não tendo um estúdio incrível. O importante é você não mentir para o cliente e ele saber exatamente o que ele está comprando. Quando você aprende a ter essa criatividade e essa noção de valor, você pode se diferenciar. É uma coisa que eu procuro usar bastante, porque eu sei que na área de locução existe mais ou menos um preço que todo mundo cobra, mas todo mundo faz a mesma coisa. E eu sempre procuro colocar algo a mais para puxar o meu preço para um valor melhor para o cliente e que compense mais para mim. Às vezes a quantidade, às vezes a fidelização. Eu gosto de trabalhar assim. Às vezes quando um cliente fala para mim, olha, eu quero que você fique fixo aqui fazendo isso. Eu falo, ó, eu não vou ficar fixo eternamente, mas eu posso fazer com você um contrato por 3 meses de trabalho. Eu trabalho por projeto. Eu prefiro por alguns motivos, mas são maneiras de você analisar. Então pega o papel e caneta para você anotar as regras de precificação, que eu não esqueci de passar isso de forma didática. Então coloca assim, ó, como precificar um produto? Primeira coisa, entenda o que é preço de venda. Lembra que eu falei aqui na nossa aula? O preço é quanto vale para você fazer e quanto que você pode cobrar de mínimo. É o preço. O café, a média é R$1. Para que eu possa cobrar 15, o que eu vou oferecer que a pessoa de R$1 não oferece? Porque quando o cliente só quer preço, ele vai no mais barato. E se ele vai no mais barato, não tem problema nenhum você ser o profissional mais barato do mercado. Desde que isso não seja para você um sofrimento. Agora, quando o cliente quer algo diferenciado, pode ter certeza que ele não vai procurar preço. Porque essa conversa de que eu quero pagar menos, mas ter todo o conforto do mundo, aí você fala para o cliente, esse é o cliente Alice. Alice no País das Maravilhas. O cara é sonhador, ele é o cliente que vive no mundo da imaginação. Então, se ele vive no mundo da imaginação, tá tudo bem. Só que não vai ser um cliente para mim. Não vai ser um cliente para mim. Gente, tá tudo bem. Esses dias mesmo eu fui fazer uma negociação para fazer um trabalho para um cliente, um trabalho muito personalizado. E, logicamente, ele tentou o quê? Puxar o quanto ele queria pagar. E eu disse o seguinte para ele, eu falei, olha, eu não consigo te atender nesse preço.
O que eu posso te atender é isso. E se você acha que não está bom, não tem problema, continua fazendo sozinho, porque talvez seja o melhor para você agora. Gente, simples assim, sem sofrimento, sem dor. Existem clientes que não me interessam. Isso é uma coisa que eu vejo hoje. Quer dizer que eu não preciso de cliente? Não. Mas é melhor você manter uma amizade e não se desgastar do que você se comprometer a fazer o preço para agradar uma pessoa que já está te contratando sem nenhum interesse em você, só no preço. Eu prefiro não trabalhar porque eu não vou me sentir bem. É uma coisa minha. Não estou dizendo que você tem que fazer igual, mas você tem que ter o mínimo de critério na hora de você colocar um preço no seu produto. Então, saiba a diferença entre preço e valor. Valor é quando você oferece uma experiência a mais, um resultado a mais e uma expectativa a mais. Lembra, o cafezinho de R$1, você toma em pé, ele já foi feito há 3, 4 horas atrás, você vai tomar num copo de plástico e ninguém vai te dar atenção. Se não tiver bom, você também não pode reclamar que ninguém está nem aí para você. Agora, se você quer ter uma experiência boa, de ser bem tratado, tomar um café fresco, ser chamado pelo nome, tomar uma quantidade grande de café num copo legal, vai na Starbucks. Você ainda vai ter acesso à internet gratuito. Ou vá numa cafeteria chique, que tem várias assim, tem um garçom para te atender e tá tudo bem. Então são as experiências que você vai ter, tá? Ó, a pessoa que me perguntou aqui no Instagram tá dizendo assim, ó, sobre o preço que ela falou, né, de R$200. Eu faço tudo, eu escrevo texto, eu gravo, eu edito. Eu achava que cobrava barato. Ó, dependendo do nível do seu trabalho, porque como eu não tenho tantas informações, R$200 realmente pode ser barato. O que você pode oferecer a mais para o seu cliente? Você pode oferecer um pacote mensal de serviços de gravação para ele. É uma possibilidade. Ou você pode oferecer, cobrar um pouco mais e oferecer, divulgar nas suas redes sociais a gravação que você fez para ele. É uma coisa que também funciona. Eu já fiz isso com o cliente, de vender um pouco diferente e fazer uma divulgação na minha rede de contatos. E o cliente gostou, tá? Então são coisas que você vai entendendo. Então a diferença de preço e valor é importante. Como que você agrega valor ao seu produto? Aí vem aquele texto que eu falei no começo da aula, que é a criatividade. O que você pode oferecer a mais? Eu falei para vocês uma coisa muito simples que eu fiz, que foi a caracterização. Logicamente, que caracterização, gente, não é você usar uma roupa de qualquer jeito. Se a tua roupa for mais bonita, a tua maquiagem for melhor, a sua caracterização for melhor, você pode cobrar mais. Mas é uma maneira de você agregar, tá? Mas aí você tem que ter muita criatividade, senão você faz uma caracterização pobre, mal feita, e aí você passa vergonha, e não é essa a ideia. Então, tudo que você for apresentar de valor a mais, que seja algo especial. Por exemplo, uma consultoria para ajudar o cliente, porque às vezes os clientes que pedem gravação, eles são tão, às vezes, desorganizados, despreparados, não tem um marketing. Às vezes a nossa experiência vai ajudar o cara a ter um resultado melhor no produto dele. Então descubra como que você pode agregar o valor do seu produto, quando você pode agregar e como você pode fazer isso. A criatividade é o primeiro caminho. E conheça os custos da empresa. Gente, já aconteceu comigo do cliente chegar para mim. Isso é uma coisa que eu até gosto. Tem cliente que às vezes ele sabe que ele não vai poder pagar o que eu cobro, porque normalmente eu cobro um pouco a mais que os outros profissionais, mas ele quase implora para eu fazer o trabalho para ele. Já aconteceu dele falar, ó, de verdade, eu tenho tanto. Eu já tive cliente, de verdade, gente, que falou assim, a empresa, isso não aconteceu uma vez só. Gerentes e diretores de grandes empresas falaram assim, eu estou te pagando do meu salário porque a empresa não autorizou você, porque a empresa acha que o que você está cobrando é muito caro, eles nunca pagaram isso para ninguém, mas como eu sei que você vai me dar resultado, eu estou te pagando do meu bolso, e a empresa nem pode saber que eu estou pagando do meu bolso porque é proibido, então eu estou te pagando e não conte para ninguém, senão eu perco o meu trabalho. E o cara me dava o dinheiro do bolso dele. Tá tudo bem.
Eu já recebi pagamento de muitas maneiras, porque às vezes tem empresa que quer trabalhar assim. Pagamos tanto, ponto. E quer obrigar as pessoas a desenvolverem um trabalho de qualidade e nunca vão ter. Nunca terão, né? Como diz Tropa de Elite, nunca serão. Então, esses clientes que são Alice, que vivem no País das Maravilhas e que são completamente sem noção, não trabalhe para clientes Alice, ou caso você trabalhe, você pode trabalhar dessa forma. O cara não quer te pagar, mas aí um fornecedor paga. Eu não sei como que funciona. Mas não trabalhe só para fazer bonito para ninguém. A não ser que seja muito importante para você que aquele trabalho seja uma vitrine. Mas cuidado para você não virar um profissional que só trabalha de graça para se aparecer, porque daí não é benefício para você. Tá? Então conheça os custos reais da empresa. Eu já tive cliente que foi muito honesto comigo. Ele falou, eu não vou te pagar mais porque eu não posso. Aí eu falava assim, então vou fazer o seguinte, também não posso fazer 8 horas de trabalho, mas eu faço 3 horas de trabalho. E eu já tive cliente que aceitou. Ele me pagava menos e eu trabalhava menos. Simples assim, gente. É dessa forma que você deve colocar. Quais são os custos? Então, se você vai fazer um off, e você já tem o seu estúdio, teoricamente você já tem a estrutura para fazer o trabalho. Só que cuidado, aqueles equipamentos que você tem são caríssimos. E você vai ter que repor. Então você tem que ter muito cuidado. Quando você vai trabalhar, por exemplo, fazendo uma locução na loja ou porta de loja, nunca esqueça de colocar despesa de transporte. Se você tem carro, você tem que pagar estacionamento. Se você tiver que levar equipamento, existe o transporte do equipamento, o desgaste do equipamento. Tudo isso tem que ser levado em conta. E o seu desgaste físico também. Então, eu falo, até para você trabalhar barato ou de graça, tem que valer muito a pena. Tem que ser algo que, de fato, te traga um valor enorme. Exemplo. Eu tenho um amigo que ele é um cerimonialista, é aquela pessoa que faz casamento, tá, gente? Quem faz apresentação de casamento. Ele é extremamente requisitado, ele é um homem extremamente elegante, inteligente, um locutor excelente negociante, um locutor de altíssimo nível, e ele faz muita apresentação em programas famosos de TV, que eu não vou falar o nome, vocês vão saber quem ele é. Não é um amigo só meu que já fez isso, tem outros que são dessa área de celebrante que fazem isso. Então eles vão para um programa de TV, participam ali 1-2 horas naquele programa de televisão, ali eles estão de graça, só que a partir dali eles geram um valor muito alto no trabalho dele. As pessoas querem fazer a celebração de casamento com aquele cara que apareceu no programa famoso da TV, isso é normal. Então, cuidado na hora que você vai fazer o seu preço, para que você realmente tenha um valor agregado no seu trabalho e possa se diferenciar do mercado. Bom, gente, existe também a questão de você colocar o quanto você faturou naquele trabalho, qual foi o lucro real que você teve e qual foi o lucro presumido. Porque você tem que pagar imposto se você emite nota. Então tem cliente que às vezes ele te paga menos, mas ele não vai pedir algumas coisas burocráticas que vão onerar para você. Porém, é sempre importante que você faça as coisas legalmente, com nota fiscal, porque quando você trabalha profissionalmente, você também cresce mais. Mas existe os tipos de impostos de acordo com a empresa que você tem. Tem pessoas que têm só o MEI para fazer a apresentação de nota, então às vezes ele pode cobrar mais barato, porque é MEI, só que tem pessoas que têm empresas que cobram mais caro. Então cuidado na hora de você fazer essa conta, analise tudo isso. São coisas que com o tempo você vai treinando e vai ficando mais esperto. E eu espero que essa aula de hoje possa te ajudar, porque realmente a precificação da voz é um tema, gente, que gera muito assunto, muita dúvida, e muitas vezes a pessoa está trabalhando de graça e desiste da profissão. É uma coisa que eu escuto muito de quem não sabe precificar. Eu não consigo, mas a pessoa não paga. Não é que a pessoa não paga, é que de fato você não sabe como argumentar.
Se você não sabe conversar com o seu cliente, como que você quer crescer na profissão de locução? Se você não conhece os mercados de atuação, como que você vai escolher os seus clientes? Gente, eu espero que esse conteúdo de hoje possa te dar essa clareza sobre precificação. Mande as suas dúvidas e perguntas aqui no direct do Instagram, para que eu possa fazer na nossa aula de perguntas e respostas, eu consiga solucionar todas essas dúvidas e dificuldades que vocês possam ter. E uma vez você entendendo e aprendendo a fazer uma boa precificação, você vai crescer profissionalmente e também financeiramente no mercado da voz. Obrigada pela confiança, pelo carinho, por me acompanhar neste conteúdo. Lembrando que eu vou disponibilizar esses conteúdos no YouTube, Facebook e também no meu podcast Academia da Locução e aqui no Instagram. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal do YouTube, me siga no Instagram, mande suas dúvidas no direct e me siga também na Academia da Locução, nas principais plataformas de podcast. Gente, nos vemos então no próximo conteúdo. Até lá! Este foi o podcast Academia da Locução. Você se comunica comigo diretamente pelo Instagram, @RosimeloLocutora, pelo YouTube, no canal Vox ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.